A nossa mente está literalmente programada de fábrica para sentir ansiedade o tempo todo. Loucura, né? Mas olha só, a boa notícia é que a gente pode hackear esse sistema usando uma filosofia milenar que, acredite se quiser, é a cura definitiva para tudo isso. Sejam bem-vindos a mais uma análise e hoje a gente vai mergulhar fundo no instinto primitivo da ansiedade através das lentes do estoicismo. E a primeira coisa que a gente precisa se perguntar é: por que todo mundo vive tão preocupado se, historicamente, a gente nunca esteve tão seguro? A resposta é que a gente vive um baita de um descompasso evolutivo. Hoje, a gente passa a maior parte do tempo em ambientes super protegidos, com comida fácil e um teto sobre a cabeça. Mas o nosso cérebro? Bom, ele ainda opera como se a gente estivesse prestes a ser devorado a qualquer momento. É exatamente o mesmo instinto de sobrevivência em ação. Aquele alarme interno que impedia os nossos ancestrais de virarem almoço de leão lá na savana é o mesmo que agora dispara um pânico total na gente, só por causa de um e-mail de trabalho não lido ou porque o metrô atrasou 5 minutos. A biologia, pura e simplesmente, não conseguiu acompanhar a velocidade impressionante em que o nosso mundo mudou. Então, vamos para a nossa sessão número 1, o instinto primitivo, a nossa sobrevivência desatualizada. E aqui entram os grandes mestres. Sêneca e os antigos estoicos eram tipo os primeiros grandes médicos da mente humana. Séculos e séculos antes de sequer existir a psicologia evolutiva, eles já tinham sacado e diagnosticado esse nosso viés de negatividade embutido. Eles perceberam que a esmagadora maioria da nossa angústia não é real, ela é totalmente fabricada pela nossa própria imaginação. E o que a gente tem que tirar disso é um baita de um alívio. A gente não precisa se sentir mal ou culpado por estar com ansiedade. Essa preocupação desenfreada é literalmente um instinto super primitivo rodando num hardware mental que está muito desatualizado para o mundo moderno. Claro, focar no negativo era essencial para sobreviver na selva, mas hoje isso só trava o nosso desenvolvimento emocional. O que nos leva à nossa sessão 2, o lobo interior e como domar as nossas paixões. Quando a gente deixa esse nosso lobo interior primitivo assumir o volante, a gente experimenta o que a psicologia chama de tendência de ação. É aquele impulso animal, biológico e imediato de agir sem pensar. Sabe aquela vontade absurda de cerrar os punhos, gritar com alguém ou até sair correndo? É exatamente isso. É um instinto sequestrando totalmente a nossa parte lógica. Mas olha só que interessante. Diferente do que a cultura pop costuma dizer, os estoicos não são robôs frios e sem coração. A ideia não é matar esse lobo, mas sim continuar andando para frente com calma, mesmo sentindo ele rosnar e puxar a coleira lá para o outro lado. É totalmente possível sentir a raiva fervendo por dentro e, mesmo assim, escolher conscientemente não gritar. É sobre controle, não supressão. Avançando para a sessão 3, a ilusão do controle. Essa é a verdadeira raiz de todo o nosso sofrimento emocional. E aqui o negócio fica sério. A nossa paz de espírito simplesmente evapora no segundo em que a gente exige que o mundo lá fora obedeça aos nossos desejos. Ficar furioso com o que os outros pensam ou fechar a cara porque começou a chover no feriado não muda absolutamente nada à realidade. É uma expectativa furada que, com toda certeza, só vai trazer uma frustração gigantesca pra gente. Mas calma que tem solução, e ela se chama a tricotomia do controle. Pensa nisso como uma ferramenta de organização incrível para nossa mente. Ela categoriza cada pedacinho da vida humana em 3 caixas para mostrar pra gente exatamente onde a gente deve investir a nossa energia e onde a gente tá basicamente só enxugando gelo. Olha que metáfora sensacional para ilustrar isso. Ficar sofrendo por coisas incontroláveis é igualzinho a pegar um boneco de voodoo nosso, jogar pela janela e deixar o trânsito, a economia ou aquele colega estressado ficar chutando ele de um lado para o outro cegamente. Se a gente quer ter um pingo de tranquilidade na vida, esse boneco tem que ficar muito bem guardado nas nossas próprias mãos e ponto final. Chegamos na sessão 4, o arsenal estoico. São as técnicas mais práticas que existem para domar a mente moderna. Essa aqui é uma das minhas abordagens favoritas, a pausa estoica, que o filósofo Epiteto ensinava. O truque de mestre é conseguir habitar aquele espaço minúsculo de tempo entre o momento em que acontece um estresse e a nossa resposta animal. A gente identifica a emoção, dá um passinho para trás, avalia a situação com a cabeça fria e só então escolhe como reagir. É aquela fração de segundo, aquele respiro fundo que devolve as chaves do carro para nossa mente racional. E essas práticas de preparação que a gente está vendo agora funcionam exatamente como uma vacina psicológica. É sério.
A gente injeta uma dose bem pequenininha e super controlada de desconforto hoje, no presente. Tipo tomar um banho mais frio ou imaginar o pior cenário de uma reunião, só para criar um sistema imunológico mental de aço contra a ansiedade pesada que pode vir lá na frente. Outro ponto crucial do arsenal: internalizar os objetivos. Quando a gente muda o que significa o sucesso e foca puramente no esforço que a gente faz, o jogo vira, porque o nosso próprio esforço é 100% controlável. É tipo focar em fazer a melhor escalada possível em vez de ficar esperando o aplauso de quem está lá embaixo. Fazendo isso, aquele medo paralisante de falhar ou de passar vergonha some como num passe de mágica. Vamos então para a seção 5. O subproduto da tranquilidade, o nosso verdadeiro e grande objetivo. Para a galera do estoicismo, o prêmio máximo da vida é alcançar o nosso maior potencial, um estado incrível e profundo que os gregos chamavam de eudaimonia. O que isso significa na prática? Significa, literalmente, estar em completa harmonia com o nosso próprio espírito interior. É viver todos os dias alinhado com a nossa versão mais elevada e com os nossos ideais mais puros. E esse triângulo aqui é meio que a planta baixa definitiva da felicidade. Ele fica em pé graças a 3 pilares super sólidos. Primeiro, assumir total responsabilidade pela vida. Segundo, focar 100% naquilo que está no nosso controle. E terceiro, agir sempre de forma virtuosa, momento a momento, não importa o caos que o mundo esteja jogando no nosso colo. Mas aqui está a grande virada de chave. A gente não busca a tranquilidade diretamente. Ela é só um subproduto. Quando a gente para de deixar o nosso lobo interior ditar as regras e começa a viver de forma autêntica, buscando essa tal de eudaimonia, aquela paz mental profunda que todo mundo tenta achar por aí, simplesmente aparece, sem esforço nenhum. Ela vem de brinde. E para levar tudo isso para o nosso dia a dia agitado, tem um pensamento do Epicteto que é fenomenal. Em vez de achar que ficar calado diante de um aborrecimento é engolir sapo ou ser derrotado, a gente passa a ver isso como uma moeda de troca. É o pequeno preço que a gente paga de bom grado para comprar e manter intacta a nossa tão sagrada paz mental. Um belo negócio, não é mesmo? Porque no fim das contas, quando a gente entende as raízes primitivas desses medos, a gente ganha o superpoder de escolher a calma em vez do caos. Então, o que fica para a gente refletir a partir de agora é o seguinte: da próxima vez que a rotina moderna engatilhar aquela ansiedade antiga, a gente vai deixar o lobo interior assumir o controle e uivar para a lua? Ou a gente vai pagar com um sorriso no rosto esse pequeno preço para garantir a nossa tranquilidade?